Oi, pessoal, Duda da RPS. Eu tô mais uma vez com o Paulo, dessa vez remoto, falando com a gente um pouquinho sobre a atribuição de performance de março, referente ao nosso fundo flagship, o Total Return, que teve uma performance de menos 1,4% em março, num mês em que o CDI teve o retorno de 1,2% e a Bolsa uma queda próxima de 3%. Então, Paulo, vamos começar falando sobre essa atribuição, como que foi o nosso mês de março, quais foram os destaques de performance e os temas detratores. Oi, Duda, estou aqui participando de umas reuniões aqui no FMI, então estou gravando remoto essa pílula. É o seguinte, o mês passado foi um mês difícil para a gente, o macro que a gente tinha construído como tese para o mês de março, ele não se refletiu em performance nas bolsas, né? Os nossos principais temas eram tá long a bolsa chinesa, na parte macro, tá long a bolsa chinesa, tá long petróleo. A gente passou até uma visão até um pouco mais otimista de Brasil ao longo do mês, um pouco em função do arcabouço fiscal, que a gente teve uma leitura um pouco mais otimista, mas a verdade é que o Bovespa underperformou bastante no mês passado, o petróleo caiu 5%, o Bovespa caiu 3%, enquanto a gente não estava com muito direcional e o nosso hedge estava principalmente na bolsa americana, né, que teve uma performance muito forte, né? O Nasdaq subiu 9,5%, o S&P subiu 3,5%. Então essa nossa visão de que era melhor ter posição direcional em China, em petróleo e um pouco em Brasil, e fazendo hedge na bolsa americana, não funcionou. Então esse long short foi mal, né? E a gente, além disso, a gente ainda teve uma perda no nosso book bottom up, Brasil, muito em função que a gente construiu uma carteira defensiva com bond proxies, Sabesp, uma posição importante que performou mal, BR Properties, a gente tinha uma posição já com um viés assim de tomar do juro no Brasil, né? Então, as bond proxies, algumas coisas no consumo, a gente tinha uma posição em Banco Inter, que é uma posição com uma cara muito de aplicado em juro Brasil, e ela não funcionou, apesar do juro no Brasil ter fechado uns 60 bips no final do mês, depois do anúncio do arcabouço, né? A gente, então, acabou que as nossas escolhas, tanto no book top-down quanto no book bottom-up, não foram tão boas, o que fez a gente ter esse prejuízo no mês de março. Tá, então aí nesse contexto do fechamento de juros, né, que você comentou mais para o final do mês, quais foram as movimentações que a gente foi fazendo na carteira para o final de março, né, comecinho de abril, e, enfim, como que está a nossa exposição direcional e bruta no produto? Então, a gente veio com uma posição direcional bem pequena, ali entre 10% e 20% de net no produto, que tem sido meio que uma dinâmica que a gente tem adotado assim, ao longo do ano todo, trabalhar mais com um gross, né, um gross de 120, entre 120 e 140, e com um net bem pequeno, por conta das várias incertezas, tanto lá fora, questão do juro, questão da inflação, aqui no Brasil, um pouco também ainda a questão de como é que esse governo está se apresentando aí no início do ano, com muito ruído, mas agora com a apresentação do arcabouço, com dados de inflação que a gente está acompanhando vindo bem mais benignos, né, o IPCA já, rodando, abaixo de 5%, com alguma consistência. E a gente aqui tem uma visão de que, de alguma forma, o Congresso vai, frear um pouco as investidas mais populistas do executivo, então a gente está começando a ficar agora realmente um pouco mais otimista com o Brasil. A gente segue otimista com China, que é muito importante para o cenário macro Brasil também. A China está indo bem, isso, enfim, o ano todo. A nossa tese de China tem se provado, a economia está reabrindo, está tendo uma aceleração de consumo, de serviços, até a parte de properties começa a mostrar sinais de força, a inflação baixa, o governo fazendo estímulos, então a gente ainda tem aí como tese macro global uma China sendo meio que uma locomotiva do crescimento global. Isso, obviamente, ajuda mercados emergentes, ajuda commodities. Então, esse pano de fundo internacional é importante para o Brasil. E aqui,
pouco uma visão do que está no preço das coisas versus o que está sendo, executado, né. Então, muito prêmio nas curvas de juro, muito prêmio na bolsa, principalmente na bolsa doméstica, 2 desvio padrões, assim, em termos gerais, assim, 2 desvio padrões de prêmio nos setores domésticos versus a média histórica, versus o próprio juro real de longo prazo, que está bastante alto também. Então, a gente está vendo muita assimetria na bolsa e estamos achando uma execução, eu costumo dizer, de aluno nota 6. Não é maravilhosa, mas, assim, o arcabouço na nossa cabeça é um arcabouço incrível, é um arcabouço que dá algum norte para a trajetória da dívida do país. Ainda falta informação que vai ser a questão fiscal, né, da onde eles vão tirar 150, 200 bilhões de reais para poder, emplacar, a trajetória de um primário, melhorando a partir do ano que vem, e isso depende muito do Congresso, então a gente está monitorando bem de perto, mas na nossa cabeça, o aluno nota 6 meio que está se provando, as coisas estão, caminhando numa trajetória razoável e os prêmios de risco estão muito altos. Então, estamos com uma cabeça mais otimista de Bolsa Brasil, estamos com uma cabeça de carregar aí uma posição net Brasil acima de 20%, já estamos aí com 15 a 20 mais ou menos de posição, a ideia é ir construindo uma posição, taticamente para tentar carregar uma posição entre 20 e 30% net Brasil, a não ser que aconteça alguma coisa muito extraordinária aí na parte doméstica que faça a gente mudar dessa opinião um pouco mais bull, parece que o juro vai fechar um pouco mais no Brasil, já fechou aí os seus 60 bips e tem espaço para fechar pelo menos na nossa cabeça, uns 150 bips a 200 bips. Isso, obviamente, é muito positivo para a bolsa, principalmente essa bolsa com um viés mais doméstico, small loans, as empresas que são sensíveis ao juro. E a nossa carteira Brasil está com um pouco com esse perfil. E a nossa ideia é essa. E aí, assim, Estados Unidos, a gente ainda segue preocupado com o nível de bolsa lá acima do 4.000 pontos, com uma dúvida ainda se de fato essa pivotagem do Fed vai acontecer na força que o mercado está embutindo aí nos cortes de juros bastante importantes que já estão implícitos nas curvas americanas para o segundo semestre, ou se essa inflação vai se provar um pouco mais resiliente e o Fed vai ter que ficar mais alto por mais tempo, né? Então, uma bolsa nesse nível de preço, quase perto de 4.200, de 4.100 pontos, com ainda incerteza qual é a trajetória do juro nos Estados Unidos, principalmente no segundo semestre, e também um pouco a trajetória da inflação, a gente prefere continuar um pouco redeado nessa posição short nos Estados Unidos, principalmente depois desse rally todo que aconteceu, que praticamente comeu todo o potencial prêmio que existia. E a ideia é essa, então ficar long China, ficar long petróleo e ficar long Brasil com algum hedge na Bolsa Americana. Agora falando, a gente já tá quase chegando na primeira quinzena, né, de abril, a gente não tá tão no comecinho do mês. Cita então pra gente finalizar os principais papéis, né, que estão fazendo parte da nossa carteira. Você falou aí sobre os setores, sobre o racional da nossa gestão. E, enfim, pra gente finalizar aqui, dar um pouco de exemplo ali do que tá rolando na carteira nesse comecinho de abril. Legal, vamos lá. Então, assim, a carteira Brasil, né, que é uma carteira long short, é uma carteira basicamente comprada aplicada em taxa de juros, né? Então a gente está comprado em papéis que tendem a tradar bem se o juro continuar fechando no Brasil. Alguns nomes são Banco BTG Pactual, o setor elétrico Energisa, Sabesp, um pouco de Eletrobras. A gente tem alguns nomes de consumo que sofreram agora nessas as primeiras semanas do mês de abril, em função dessa discussão do fiscal, né, com o aumento de alíquota de imposto para empresas no Brasil, né, que faz parte desse pacote macroeconômico que o Brasil quer implementar de aumento de carga tributária. Então, essa discussão de carga tributária bateu em algumas posições que a gente tem. A gente está segurando, a gente acha que já está exagerado o movimento e o provável
fim dessa história talvez não vai ser tão feio quanto se precificou, então a gente tem posição em Grupo Soma, a gente tem posição em Centauro, empresas que a gente vê um viés de qualidade e que tem exposição à dinâmica doméstica com algum viés de aplicado juro na parte de consumo. E é principalmente isso. E estamos short as commodities no Brasil, porque Vale a gente acha que está associado a uma China que não é a China que a gente acha que está surgindo aí dessa reabertura, né? Que a Vale está associada à China da infraestrutura, o minério já está muito alto, e a gente acha que a China que vem pela frente, que está se provando nos números, é mais uma China do consumo e do varejo. Então a gente está underweight short Vale, underweight short Suzano, Petrobras, que é uma posição que a gente vem carregando short já há bastante tempo, por conta do ruído político. Mas na parte macro, a gente está comprado em petróleo, né? Então, fazendo um pouco o contraponto aqui. Petróleo, dentro das commodities, na nossa cabeça, é uma das commodities que tende a ir melhor. A OPEP, esse mês, mostrou que está preocupada com o petróleo abaixo de $70, né? Anunciou corte de produção. A gente acha que o petróleo está bem sustentado aí, acima dos 70, com viés de subir mais se de fato a reabertura chinesa, principalmente as viagens internacionais, etc., se mostrar mais forte do que o mercado está precificando hoje. Então, apesar de gostar de petróleo, a gente está underweight em petro, muito mais pelo bottom-up, ruído político Brasil, do que uma visão sobre a commodity, que na verdade a nossa visão é até otimista e estamos posicionados na ponta longa, na commodity e alguns ativos relacionados ao petróleo lá fora, XLE e o OIH, que são dois índices tanto de produtoras de petróleo quanto de empresas de serviços de petróleo. Tá ótimo, Paulo. Obrigada. Por hoje é só. Eu que agradeço. Então agora estamos mais otimista Brasil. Vamos ver se a coisa se materializa, não é, Duda? Com olho no peixe, outro no gato, que a gente sabe que o Brasil não é para amadores. Tá ótimo. Obrigada, Paola. Ok, Até obrigado. mais.